Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia, um feliz Natal. Hoje a igreja celebra o seu primeiro mártir, Santo Estevão, aquele que foi capaz, com a graça de Deus, de derramar o seu sangue para defender a Cristo, o qual celebramos o seu nascimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo do 17 ao 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de todos os governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles, das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupado com o que vão falar e o que dizer. No entanto, naquele momento, vós sereis indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, a quem falará através de vós. Irmãos, entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, e os filhos levantarão-se contra os seus pais, e até os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, hoje, no martírio de Santo Estevão, nós temos esse evangelho tão claro com que Jesus vai dizer o preço de se entregar a Cristo, o preço de pagar com a sua vida. Ele é pago com a sua vida por causa de Cristo. Nós vamos ver que Santo Estevão foi acusado de deturpar, de extraviar a lei dos profetas, a lei de Moisés, mas Santo Estevão não fez isso. Ele só foi acusado, assim como acharam meios de condenar Jesus, Santo Estevão também foi condenado, morto, apedrejado, mas no seu martírio há uma coisa muito forte, que ele clamou a Deus e contemplou o céu e vendo o Filho do Homem de pé. Nós vamos ver na primeira leitura, que vai dizer que ele contempla, está vendo o Filho de Deus de pé, sentado no seu trono. Que maravilha, que beleza, que graça do Espírito Santo é se nós também vamos pedir essa graça de contemplar o céu e vendo o Filho do Homem de pé, dizendo: Vinde, bendito do meu Pai. Pois nós estamos vendo que o Evangelho, Jesus vai dizer que os inimigos nossos também serão aqueles que estão próximos de nós, como pai, mãe, irmãos, né? Por que isso? Aí a gente vai dizer, mas por que isso? Como assim meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus parentes serão os meus inimigos? Caríssimos, é de suma importância a gente entender e em volta das nossas famílias, volta das nossas casas, infelizmente, tem pessoas que não querem saber de Deus. As pessoas estão ligadas a essa felicidade no mundo aqui, aos prazeres dessa vida. Então, quando você faz um convite, faz uma colocação da santa palavra de Deus a uma mudança de vida, isso gera conflito. Então, quem está no mundo, quem vive as coisas mundanas, jamais irá se agradar com aqueles que pregam as coisas divinas, as coisas que irá de vir. Porque ao homem carnal, ele jamais irá entender o homem espiritual.
Então, aí já gera um conflito. Quando você decide ou quando você decidiu a mudar, quantas e quantas vezes você é taxado de agora beato, que só quer viver na igreja, que está até mesmo louco? Isso é verdade ou não é? E às vezes ouvimos isso daqueles que estão ao nosso redor, que são aqueles que convivem conosco. Isso é uma realidade, irmão. Então, vamos pedir hoje, assim como Santo Estevão, a graça de não negar a Cristo, mas pela vida entregar essa mesma por o reino de Deus. Que Deus te abençoe e que tenha um ótimo dia e viva Cristo! É Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.